Graça e paz, irmãos, boa noite. Igreja amada e querida do Senhor Jesus, com carinho e muito amor fraternal que eu me refiro a vocês, meninas dos olhos do Senhor, igreja no qual o Senhor Jesus morreu por ela e declarou um amor pleno. É esse Deus que nós exaltamos, é esse Deus que nós adoramos. O Deus que se revela como Pai para demonstrar que é aquele que está próximo para cuidar e demonstrar aquele que conhece as nossas necessidades. Um Deus que mostra para um povo diante do mar, encurralado, assustado, e de repente ele usa um de seus instrumentos para que o mar pudesse ser aberto e dizer para o povo: não pare de caminhar, continue, porque eu sou o Deus que quebro os obstáculos e todas as correntes. Este é o Deus descrito na Bíblia Sagrada, infalível, inerrante, e no qual nós cremos como palavra para instruir, para transformar e para nos edificar. Vamos ler então a palavra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia! Uma palavra extremamente conhecida da Igreja do Senhor Jesus. Grato sou pela oportunidade, mais uma vez, muito obrigado aos pastores pela confiança e por conceder a mim tamanha responsabilidade de ensinar, de trazer uma palavra de reflexão e que sirva de edificação para a Igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, nós leremos apenas um versículo para nossa meditação, que é o de número 33. Mateus 6, verso de número 33. Quando o pastor Reinaldo leu aqui Ageu 2 e citou Ageu 1, quando ele disse que o povo de Deus estavam muito preocupados nas ornamentações das suas casas, enquanto havia uma necessidade de também se preocupar com as coisas do reino de Deus, havia necessidade de preocupar também com a edificação e a ornamentação da casa de Deus. E ele disse sobre visão distorcida, foco, equivocado, errado. Eis o tema da mensagem, Glória a Deus, visão distorcida, uma leitura errada, E quando ele leu isso e mencionou algumas coisas, eu me senti um conforto em meu coração tão grande de que era esta a palavra no qual nós precisamos na noite de hoje. Verso 33 de Mateus 6 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repetindo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Graças a Deus. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Você que está em casa, em nome de Jesus. Vamos agora colocar o foco no texto, na palavra, porque Deus certamente tem uma palavra abençoada para nós, assim como usou aqui os demais irmãos, nos louvores, nas orações, nos textos lidos. O Senhor certamente continuará falando aos nossos corações. O evangelista Mateus escreve este evangelho
60, 65 depois de Cristo, por sua vez, era um coletor de impostos que se tornou discípulo de Jesus. Uns podem dizer coincidência, mas eu entendo que é um Deus que conhece e sabe das nossas necessidades. Mateus era judeu e escreve para um povo judeu, um povo dito como povo de Deus, um povo dito como povo escolhido, um povo de Deus que, por sua vez então, que já conhecia a palavra, que já praticavam a palavra em seu contexto do Antigo Testamento. E vem Jesus trazendo um novo olhar, uma nova forma de olhar as coisas, uma nova forma de enxergar o reino de Deus. Vem Jesus com as suas lentes, vem Jesus com os seus óculos, mostrando para nós algumas coisas que nós, como povo de Deus, não estávamos vendo. Da mesma forma, este texto de Mateus 6, ele vem com o objetivo de nos redirecionar, como aquele pai que está ensinando o seu filho a andar de bicicletas, que corre atrás, amparando, cuidando, que quando sabe o momento certo de tirar uma das rodinhas, porque o filho já tem uma determinada aptidão, o filho já desenvolveu um equilíbrio, um senso de direção, de freio, de momento de pedalar, de acelerar, enfim. Aí o pai tira uma das rodinhas e de repente o pai percebe que o filho vai ganhando mais aptidão, então tira a outra rodinha e o filho ganha liberdade. Este texto vem para nos direcionar, vem como um pai atento para não nos deixar cair por falta de equilíbrio ou por um embaraço na nossa visão. Esse texto que nós lemos, parte do texto que nós lemos, como meditaremos no Evangelho de Mateus todo, este texto vem mostrar para nós, que nós estamos, ou em alguns momentos temos uma visão distorcida, ou estamos fazendo uma leitura errada. E eu entendo que em algumas ocasiões nós fazemos uma leitura errada das coisas. Esse texto vem mostrar que nós temos que deixar algumas bagagens para trás. Lembro-me de quando estava Jonas no barco e aquele mar revolto, todas aquelas situações, e ali os marinheiros ali todos começam, o barco vai quebrar. Então eu preciso tirar algumas bagagens para que o restante da viagem não seja comprometida. Então a Bíblia Sagrada registra que algumas bagagens foram retiradas do barco, jogadas fora, deixadas para trás, para não comprometer o restante daquela viagem. Este texto vem mostrar para nós que nós precisamos deixar algumas bagagens, porque ao longo do tempo a nossa visão vai sendo distorcida. Nós vamos realizando ou fazendo uma leitura equivocada. Compreendendo tudo isso, nós então começamos a mencionar algumas coisas do verso de número 33. Uma outra coisa que o texto também, que é esse versículo, todo o capítulo 6 de Mateus, quem usa data show, de vez em quando, coloca ele na bolsa, leva e depois liga de novo. Aí quando vai ligar o data show assim, ele sai sem foco, as letras ficam neblinadas, impossível de ler. Esse texto também vem como aquele foco do data show, trazer para nós uma visão exata do que o Senhor Jesus tem para nós e quer de nós. No verso 33, o versículo começa trazendo uma antítese, trazendo uma ideia de contrariedade, quando ele começa dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas, num tom de antagônico, e nós meditaremos melhor para poder entender isso. Mas buscai primeiro. Um raciocínio lógico e
e simplista de interpretar, já demonstrando que o povo estava buscando outras coisas, ao invés de buscar as coisas do reino e a justiça de Deus. Mas buscai primeiro. E se nós meditarmos nos versículos anteriores, nós veremos o quão era a leitura errada, a visão distorcida que o povo estava tendo. O verso de número 1 a 4 do Evangelho de Mateus demonstra o povo de Deus dando esmolas, ajudando, cooperando, mas com uma motivação equivocada, ajudando para serem vistos pelos homens. Era uma leitura errada de que eles estavam tendo. Eles davam esmolas para serem simplesmente vistos, mas com o coração longe daquela ação, longe do real objetivo. A motivação era outra. Da mesma forma, nos versos em diante, quando aquelas pessoas nas sinagogas ou em qualquer outro lugar faziam longas orações espetaculares, lindas, mas com a motivação errada, fazendo uma leitura errada do que era a oração genuína, a oração preciosa, orando em público para serem também vistos pelos homens, deixando ou permitindo transparecer um tom de como aquela pessoa ora, como aquela pessoa é uma pessoa piedosa, temente a Deus. Mas no fundo do coração era simplesmente fachada, era simplesmente uma oração vazia do real objetivo. E no verso de número 16, da mesma forma, o jejum, fazendo um jejum sem demonstrar, sem cumprir o real objetivo, que é de atingir o coração de Deus, é de apresentar a Ele um sacrifício a mais, em busca de algo ou de agradecimento. Eles demonstravam que estavam fazendo jejum com sua face contristada, cabisbaixo, para demonstrar para as pessoas que eram piedosos, servos de Deus, que faziam parte do povo de Deus, fazendo as coisas certas, com motivações erradas, uma leitura errada, distorcida. Mas como eu disse, como um pai que ensina o seu filho a andar de bicicletas, Jesus permite que Mateus registra isso. Não é assim que dar esmolas, não é assim que ajuda, redirecionando o que a mão esquerda faz, a direita nem precisa ficar sabendo, redirecionando como um pai amoroso, mostrando o que era correto, fazer sim, ajudar sim, dar esmola sim, mas não precisa a mão direita saber o que a esquerda faz. Redirecionando também no tocante à oração em público. Jesus fala, quando vocês quiserem orar, já para os discípulos ali, para aqueles que estavam ali ouvindo, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que está em oculto, te abençoará. Redirecionando. Assim também, o jejum, o Senhor demonstrando a eles que isso sim é um ato de justiça, mas que seja de fato com um coração voltado a Deus e para a glória de Deus, não para a glória do homem. O Senhor redireciona o povo de Deus, e Mateus registra que por sua vez hoje o texto menciona isso, e isto é para nós, porque às vezes nós estamos com uma visão distorcida, uma visão equivocada das coisas que estamos fazendo, uma visão equivocada, fazendo uma leitura equivocada, fora de foco. E nós precisamos ser
direcionados e redirecionados por Deus. É possível sim dar esmolas, é possível sim realizar orações e fazer jejum, sem que o meu coração esteja totalmente voltado a Deus. É possível eu fazer isso sem nenhum pingo de amor em meu coração. Aí eu lembro-me de 1 Coríntios 13, que pode até entregar o seu corpo vivo para ser queimado, se não estiver amor, nada disso tem proveito. Pode vender tudo que você tem e dar aos pobres, se não estiver amor, também não tem proveito. Conhecer a ciência, a língua dos anjos, se não estiver amor, nada disso tem proveito. Então eu entendo que é possível realizar e fazer grandes proezas sem que de fato o meu coração esteja naquilo. Então o Senhor redireciona o seu povo, então o Senhor redireciona a sua igreja. Sim, fazei para a glória de Deus. Essas três ações, esmolas, orações e jejum, eram o ápice das principais obras do povo judeu. Eles faziam isso para demonstrar sua piedade, demonstrar o quão eles eram religiosos. Mas muitos deles faziam com o coração longe do ato em si. Vamos lembrar daquela viúva que deixa a sua moedinha no templo, e outros deixaram ali grandes riquezas e altas quantias, e Jesus olha e fala: olha lá, quem deu mais, quem contribuiu mais, quem ajudou mais, é aquela pobre viúva, porque deu tudo que tinha, estava lá o seu coração, e ela fez com amor, ela fez com carinho, ela fez com o coração naquilo. E o texto diz mais: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai nos céus, porque na terra traça, ferrugem, e os ladrões roubam. Mas no céu nada disso acontece. Ajuntar tesouros nos céus é obedecer a Deus. Ajuntar tesouros no céu é viver o evangelho, é estar inserido no reino, fazer parte do reino, é trabalhar para o crescimento do reino. Não ajunteis tesouros na terra, era tudo isso que eles estavam fazendo com uma visão mirrada, fazendo com uma leitura equivocada. Ajuntando tesouros na terra, trazendo para si orgulho. Nossa, como ele é abençoado, como ela é piedosa, como ele ajuda, ela ajuda. Isso é juntar tesouro na terra, porque eu faço tudo isso buscando glória para mim mesmo. Era isso que o povo estava fazendo, e Jesus vem redirecionando e falando: não é para vocês, é para mim. É para dar esmolas, é para realizar orações, jejuns, mas com o coração voltado para mim, porque eu sou. Aleluias. Enquanto nós buscamos para nós os holofotes, buscamos para nós muitas coisas, a fama e outros mais, buscamos glória, buscamos poder, Jesus fez o contrário, despiu da sua glória. Jesus fez o contrário, se desnudou e olhando para nós, se fazendo pecador, para nos salvar, para nos perdoar. E Ele nos ensina este caminho. Isto sim é ter uma vida piedosa e ter um coração voltado para as coisas de Deus. Fazer as coisas certas com as motivações erradas. Que o Senhor Jesus não nos permita, aí na frente Ele fala da oração do Pai Nosso. Ele fala de livre das tentações, que o Senhor Jesus nos livre da tentação do orgulho, dos holofotes, que o Senhor Jesus nos livre desse coração.
Que o Senhor Jesus nos livre dessa tentação, dessa sedução que o mundo pode trazer sérios danos aos nossos corações se nós estivermos fazendo uma leitura equivocada, uma leitura errada. E Jesus, como um pai amoroso, nos ensina a orar a Ele, para que nós não venhamos cair em tentação. Livra-me de todo mal. Outra coisa que o texto diz, para que nós não venhamos andar preocupados e ansiosos com as coisas desta vida, com o que há de beber, de comer, de vestir. Não estáis preocupados ou ansiosos com tudo isso. Porque no versículo que nós lemos, a parte B fala: e todas essas coisas serão acrescentadas se tão somente nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas que nós lutamos tanto, o Senhor acrescenta se nós voltarmos os nossos olhos a Ele, autor e consumador da fé, aquele que deu a vida por nós pecadores. Não andeis ansiosos ou preocupados. Parece que estamos desorientados. Greve dos tanqueiros e nós ficamos horas nas filas para abastecer os carros. Desorientação. Leitura errada. Vai faltar alimento e nós vamos correndo para os mercados e encher os nossos celeiros. Leitura errada. Corre sim, mas não é para fila não. Corre sim para o seu quarto. Dobre o seu joelho e clame a esse Deus para mudar essa história. Corre sim para a intimidade com Deus, para a sombra da cruz. Falamos mais de pandemia do que de Jesus nesses últimos dias. Ele é a solução disso tudo. No momento certo, Ele vai dar um basta. Se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos. Amém? Não andeis ansiosos ou preocupados com tudo isso que está acontecendo. Sim, é de se preocupar, sim, é de gerar ansiedade. Mas deposita isso aos pés do Senhor, porque Ele pode. Porque ansiedade e preocupação a igreja primitiva também teve quando ela estava sendo perseguida. Quando muitos estavam sendo presos, degolados, assassinados. Mas a igreja não parou de orar. A igreja não parou de adorar. Preocupados e ansiosos sim, mas sem parar de orar e de buscar a esse Deus. É legítimo a preocupação, é legítimo a ansiedade. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Aleluia. Estamos desorientados. Estamos com uma visão distorcida, fazendo uma leitura errada, priorizando mais as coisas. Estamos caindo na tentação do materialismo. E o Senhor quer simplesmente a primazia. Quer tão somente que damos a Ele a prioridade. E que Ele possa ocupar o primeiro lugar nos nossos corações e não as coisas. As coisas, a própria preocupação e ansiedade tem destronado o Senhor no meu coração, em nossos corações. Porque estamos perdendo foco, focando nas preocupações, nos problemas e esquecendo que o nosso Redentor vive. O Senhor vem nos redirecionar dizendo: é legítimo tudo isso, mas que o seu coração esteja também em mim, que o seu coração esteja se ocupado com as coisas do reino. Portanto, Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quanta comida, quanto vestir,
quanto todas as coisas serão acrescentadas. Ele garantiu, meu irmão. Ele garantiu, minha irmã. Ele garantiu que se tão somente nós ocuparmos com as coisas do reino, Ele vai estar lá também se ocupando com as nossas coisas. Aleluia. Atos 12. Pedro preso na prisão. E a igreja orando a Deus. O nosso pastor está preso. E agora, quem vai fazer a oração? Ô glória. Imagina se a oração dependesse do pastor. Pedro estava preso até hoje. Ele ia orar na cadeia, porque nós vamos ver em Atos 16, Paulo e Silas orando e a cadeia, as prisões foram abertas. Mas Atos 12, Pedro preso, e a igreja se posicionando, a igreja com a visão correta, fazendo a leitura correta. Vamos orar porque Deus pode livrar o nosso pastor. Vamos orar porque Deus pode curar a nossa irmã. Vamos orar porque Deus pode. A igreja orou e as cadeias, oh glória, caiu por terra. Pedro saiu assim, parecendo uma visão, parecendo algo estranho, mas de repente ele estava livre, liberto daquilo. Atos 16, da mesma forma, Paulo e Silas, depois de ter passado por uma série de coisas, foram açoitados muitas vezes, estavam fracos. Eu acredito que ele oscila, raspou a garganta. Vamos cantar? Vamos. Quem puxa aí? Oh glória! Se ele estivesse focado na dor, se ele estivesse com os olhos na situação que estava ao entorno, oh glória! Eles não tinham entoado aquele louvor que atingiu o céu. Se ele estivesse com a visão distorcida nas coisas, nas circunstâncias, nas enfermidades, eles não iriam cantar. E pelo contrário, cantaram, louvaram a Deus e aquelas cadeias, oh glória! E nós conhecemos o restante da história. Leitura correta. A leitura correta das coisas. Primazia. Jesus em meu coração. No verso de número 32, ele vai dizer que Ele é o nosso Pai Celestial, porque Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos, sabe de tudo que nós necessitamos. E quando Ele ensina também a oração do Pai Nosso, dizendo que começais a orar assim, ó, Pai Nosso. Quando Ele se refere como um pai, isso não tira os atributos divinos dele, isso não elimina a sua majestade, a sua glória. Pelo contrário, ele mostra que ele está perto, ele mostra que ele está amparando, ele mostra que ele está cuidando. Quando ele se revela como pai, ele quer trazer para nós que está próximo de nós, um relacionamento de proximidade. Eu estou perto, eu sou o Pai, o vosso Pai Celestial, que supre todas as coisas. Foi eu que te dei a vida, foi eu que te formei, foi eu que soprei o fôlego de vida. O que mais eu não posso fazer por você? No texto fala que Ele cuida das aves dos céus, que não trabalham, não fiam. Muito mais nós, Ele cuida. Não permita que as coisas dessa vida sirvam de embaraço. Volte os seus olhos, ainda dá tempo, porque Ele é um Pai amoroso. Este Deus, Ele é amoroso, como o filho pródigo, que deu tamanha importância às coisas desta vida, e desprezando estar perto do Pai, Ele se permite. Volte, filho, para a minha presença. Redirecione os seus olhos a mim. Não perca o seu foco. Ele é um pai que está de braços abertos.
nós não sejamos o filho pródigo que se embaraçou, que se permitiu se iludir com as coisas deste mundo. Não vamos cair na teia, na armadilha do materialismo. Vamos dar importância para aquilo que é eterno. Vamos dar importância para aquilo que é duradouro, para aquilo que de fato é importante. É isto que esta situação está ensinando para nós. Trabalhávamos em 2, 3 empregos e ainda tínhamos tempo para estudar. Aí Jesus tira um pouco disso. Fica com a família, fica em casa com a sua família. Aí nós aprendemos novamente a relacionar com a esposa, com os filhos. Porque estamos mais agora juntos, porque não reunimos mais nos clubes, não nos reunimos mais nas casas de festas, nos encontros, nos happy hours que a gente organizava. Agora nós reunimos em casa. O churrasco agora é a minha esposa e meus filhos. O Senhor mostra daquilo que de fato precisamos: cuidar da igreja que está lá em casa, estar em família, dar a devida importância ao reino de Deus e à sua justiça, porque isso é eterno, isto é duradouro. Não permita que as preocupações e as ansiedades que isso causa, traz para nós danos terríveis à nossa saúde. Vamos enxergar agora com as lentes de Jesus. Vamos trocar os óculos e de fato, com o coração, buscar primeiro o reino e a sua justiça. Porque daquilo que eu preciso, Ele que é Pai Celestial vai cuidar. Ele que é um Pai provedor vai providenciar, vai trazer na boca do pássaro, lá do fundo do mar. Ele vai te colocar na beira da praia, vai usar um peixe para fazer esse traslado. Ele vai cuidar, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos, porque Ele é Pai. Ele está próximo, observando, às vezes em silêncio, mas observando não quer dizer que Ele não está cuidando. Vamos aproveitar que temos ainda a oportunidade de redirecionar a nossa visão, de realizar a leitura correta. O ladrão na cruz, ele desperdiçou a oportunidade daquele culto, daquele sermão de Jesus na cruz. Ele perdeu a oportunidade de fazer a leitura correta e de também, assim como o outro ladrão, herdar os céus, fazer parte do povo de Deus, ter o seu nome escrito no livro da vida. Pelo contrário, continuou fazendo a leitura errada. Perdeu a oportunidade de ser redirecionado. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de sermos redirecionados para a boa notícia, para este evangelho. Volte os seus olhos para aquilo que é importante. Jesus estava na casa de Marta e ela preocupada com os afazeres. Prioridade, primazia, buscar primeiro o reino, discernir o momento, a circunstância. Leitura errada. A mulher do fluxo de sangue buscou ajuda com os médicos, foi em todos os especialistas, e por fim ouviu falar de Jesus e foi até Ele, tocou nas suas vestes e foi sarada, foi curada. Ignorantemente digo, se ela tivesse ouvido falar de Jesus antes, poderia ter ido. Não quero anular a ciência, não quero desconsiderá-la, porque sim,
Senhor, eu vou lá na consulta, mas antes de ir no médico lá, eu vou nos médicos dos médicos aqui em casa. Senhor, eu vou tomar esse remédio aqui, mas eu creio também que o Senhor pode curar. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus todas as coisas. Apresente a Ele. Busque a Ele. A mulher de Jó fez uma leitura equivocada das provações. Meu Deus. Os escribas e fariseus fizeram uma leitura errada sobre Jesus. O povo de Deus, registrado em Mateus 7,3, estava vendo a trave do lado de lá, mas não estava vendo o cisco do lado de cá. Leitura errada. Examinando o próximo e não a si mesmo. Leitura distorcida, visão distorcida. E por fim, para concluirmos, para quem acha que o evangelho é complicado, para quem acha que é difícil cumprir esta palavra, é difícil obedecer esta palavra, Jesus simplesmente nos redireciona. Oh glória! Jesus simplesmente veio, viveu o evangelho. Ele veio vivendo o amor e simplificando e resumindo. O evangelho é a prática do amor. Todos nós temos condições de obedecer, porque o evangelho é a prática do amor. Jesus demonstrou isso na prática. Ele viveu isso. Jesus é o próprio amor. E que o meu coração não seja enganado pelas coisas, pelas circunstâncias, pela ciência. E que o meu coração não seja ludibriado pelo inimigo. Que meu coração não seja enganado, que eu não ceda às tentações do orgulho. E volte os meus olhos a Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que aparentemente estão me atrapalhando, Ele no momento certo vai acrescentar. Voltemos os nossos olhos para Jesus. Se permita ser redirecionado por Ele. Se permita ser chamado de filho e ter Deus como seu Pai Celestial. E viva este evangelho. Viva o amor. Se volte a Ele, volte ao primeiro amor, volte a Jesus, as primeiras obras. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Não se embarace com as coisas desta vida. Vamos seguir em frente para o nosso alvo é Cristo. Não se embarace. Viva o amor. Vamos aproveitar esta oportunidade. Este evangelho maravilhoso de Jesus. De forma muito simples, exemplifico que como uma estrada. Cuidado, curva perigosa. Este é o evangelho, senão você passa direto. Ele alerta a gente. Cuidado, declive. Oh glória. Cuidado, lombada à frente. A sinalização viária é para nos advertir, para que o pior não aconteça. Este evangelho, esse texto,
é para nos advertir, nos redirecionar. Pisa no freio. Ajude sim da forma correta. Ore sim com as intenções, com a motivação correta. Busque a Deus com jejum sim, mas com as motivações corretas. É para nos advertir, é para nos ensinar. Guarde esta palavra no seu coração. Se permita ser direcionado por ela. Pratique o evangelho, pratique o amor. Viva Jesus. Porque não tem outro caminho para nós. Só Ele. Ele se denominou o caminho, a verdade e a vida. De fato é. Eu creio, nós cremos. Ele é o Deus que veio cuidar de nós, como um Pai amoroso, nos redirecionando e nos ensinando. Examine-se e faça uma leitura, uma nova leitura da sua vida. Feche a porta do seu quarto e busque a Deus com toda a sinceridade, com toda a sua devoção. Que Ele é um Deus que vai relacionar com você e vai cuidar de você. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde esta palavra em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E Ele é Deus. Ele tem demonstrado para nós que de fato Ele acrescenta, que de fato nós precisamos focar nele, e as demais coisas é secundária. Que Ele tenha a primazia dos nossos corações, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.